Fala pessoal, Alexandre aqui para mais um vídeo com vocês, falando na real e hoje bem na real mesmo, com vocês aqui de Portugal e sobre Portugal. Hoje eu vou falar uma palavra com vocês de fé, de esperança, porque vindo para casa essa manhã para fazer algumas coisinhas aqui, a gente não tá morando aqui ainda, infelizmente, e é sobre isso que eu vou falar. Deus falou muito forte no meu coração. Então essa palavra que eu vou trazer para vocês não é sobre religião, mas é sobre ter fé. E independente de qual religião você é, mas se você tem fé em Deus, você pode ter certeza que tudo vai fluir na sua vida no tempo dele, porque o tempo dele não falha, é bom e é agradável. O que acontece? A gente já era para estar morando aqui desde o ano passado, só que infelizmente a burocracia é muito grande. Então, por exemplo, a gente está há quase um ano esperando, por exemplo, ligação de água e luz, e os órgãos são muito complicados, muito complicados. Seria a palavra mais sensata a se falar. A luz a gente está aguardando a ligação dela desde julho, ou seja, dezembro agora, a gente já está com 5 meses aguardando, algo que é rápido. A água, a gente teve que esperar a licença de obra sair para poder solicitar água, porque a água só pede com a licença de obra. A licença de obra, para conseguirmos, aí foi outro parto, porque infelizmente você depende de profissionais que infelizmente são tão devagar quanto os órgãos públicos ao qual a gente precisa para fazer as instalações de água e luz. Por fim, tivemos que trocar de profissionais, não foi os mesmos profissionais que o Luiz Almeida tinha indicado no começo, que concluiu o serviço. Foi outros profissionais que temos que ajudar o Luiz em relação a isso, para que o processo andasse, porque os engenheiros não terminavam o serviço deles e encaminhava para a Câmara. Então, ou seja, a demora dessa parte não foi nem do órgão público, e sim do profissional em si, né? E o Luiz falava, infelizmente, cara, esse é o que eu tenho de mais rápido, porque os outros que eu já trabalhei foram complicados. Bem, arrumamos profissional, terminamos a licença de obra, recentemente terminamos a licença de obra, já tem quase um mês. Na semana passada concluiu-se tudo e solicitei a água. A água, o Luiz conversou com um amigo dele, vice-presidente da Câmara, o qual falou para ele que seria rápido, 3 dias. Ainda não foi, mas digamos ali que está dentro do prazo. A água foi solicitada, acho que foi na quinta ou foi na sexta-feira, hoje é quarta-feira. Tecnicamente, eles têm que vir instalar hoje, tecnicamente. Mas a luz nada ainda. Tem que terminar algumas coisas aqui na parte interna também, mas eu creio que isso é rápido. Algumas coisas do Luiz também, eu creio que é rápido, porque o Luiz é rápido no trabalho dele. O que demora numa casa dessa, de se concretizar e você tá dentro, morando, a parte da demora não é nem do Luiz, é mais a parte burocrática para licenciar a casa, registrar a casa, fazer a casa dentro do que precisa para se financiar. Graças a Deus a gente não vai precisar de financiamento, e dentro de ser registrada toda como uma casa fixa, que a nossa casa não vai ser como uma casa móvel, é uma casa móvel, mas ela não vai ser registrada como uma casa móvel. Lembrando que todas as casas do Luiz, sendo móvel ou não, ele faz igualmente, em questão de qualidade, em questão de estrutura, de tudo. Ele já faz uma casa, mesmo que vai ficar num terreno rústico como móvel, mas com a mesma estrutura. O que muda? Muda é o fato de como você vai receber a casa. Por exemplo, a minha casa, ela tem as estruturas que sustenta ela, os pilares de alvenaria. Colocou alvenaria, já se tornou uma casa fixa. As casas móveis do Luiz, se você entrar lá no Facebook dele, que são móveis, vai estar em cima de cepros, né, de madeira. Não pode ter nada pavimentado e tudo mais. Mas enfim, o que eu queria falar com vocês, já que eu comecei a falar que a situação, a conversa que eu ia ter é sobre fé, sobre esperar com paciência no Senhor. Se dependesse de nós, estaríamos morando aqui já desde o ano passado. E a maioria aqui do canal sabe que nós somos cristãos. E estávamos morando ali na cidade de Braga, e foi ali que nós encontramos Jesus através da Igreja Batista Lagoinha de Braga. Depois que encontramos Jesus naquele lugar, a gente já tinha comprado o terreno aqui, já tinha comprado a casa, a gente já não queria sair mais de lá. Temos uma pastora lá que é uma bênção e nós não queríamos sair de lá. Tentamos de tudo para sair de lá, trocar a casa, vender, fazer algum negócio ao qual nos direcionasse para lá. Mas não conseguimos, então entendemos que Deus tinha algum propósito, algum plano na nossa vida neste lugar. E aí, quando entendemos isso, o nosso coração descansou e disse, não, vamos embora, então, para lá. Só que o que acontece? Começou aquele pesar. E eu comecei a buscar Deus na madrugada e falar com ele, Deus, lá não tem igreja. O Senhor vai não deixar órfão? Eu tenho certeza que não, que o Senhor fala através da pastora Ana, de qualquer outro pastor, que se disponibiliza e coloca o coração aberto para receber a tua
palavra e fazer a tua vontade, cumprir o seu chamado. Mas a gente está indo para lá, estamos estudando, inclusive, para ser pastores, mas não somos pastores ainda, não estamos preparados e precisamos ainda de ajuda, de auxílio, de ensinamento, ainda precisamos de colo. Na verdade, todo pastor, mesmo sendo já pastor formado, precisa de colo. Pastor também tem problema, pastor não é um super-homem, todo pastor tem problema. Por quê? Porque ele é ser humano, ele é de carne e osso. Então você vai ver escândalos com padres, com pastores de várias denominações, e muitas pessoas se escandalizam. Não entendo por que se escandalizam, porque essas coisas acontecem para mostrar para o homem que são seres humanos, porque se não errassem, não seriam seres humanos, seriam deuses. Mas todos erram. A gente tem que estar pedindo perdão de nossos pecados todos os dias, porque muitas das vezes a gente pode não roubar, não matar, não adulterar, mas em pensamento muitas das vezes criticamos um irmão, murmuramos algo porque não recebemos ou algo parecido. Mas pecamos todo dia. Todo dia nós temos que acordar já pedindo a misericórdia de Deus e dormir, na hora de dormir, orar e pedir a misericórdia dele, perdão por tudo que tenhamos pecado naquele dia, por toda palavra maldita que tenha saído de nossas bocas. Então, um pastor não é infalível. Mas enfim, voltando para o que eu estava falando, nós queríamos muito estar amparados debaixo da cobertura de alguns pastores. E eu nas madrugadas orava pedindo para Deus isso. E aí o que acontece? Agora de manhã, eu conversando com um irmão que faz parte da nossa célula aqui, o que vai acontecer? Esse irmão vai morar na nossa casa, no apartamento que a gente está, quando mudarmos para aqui para casa. E ele tá precisando muito mudar para o apartamento. E me mandou mensagem de manhã para saber como é que tá o andamento, se a água e a luz já instalou. Tava tudo certo, tá tudo certo para que a gente mude esse mês, ou seja, o mês já tá acabando, né? Acaba esse fim de semana. Tá tudo certo para mudar esse mês, certo em palavras, porque em benfeituras nem nada foi feito, né? Nada foi feito ainda daquilo que a gente espera ser feito para poder mudar, que é a instalação da água, a instalação da luz, tem que instalar os ar-condicionado, né, que tá chegando o inverno, a gente tá no outono e já tá um frio terrível, e aí nada foi feito. Então, o que acontece? Eu falando com esse irmão, fica tranquilo que nada sai do controle de Deus. Quando eu tava vindo do apartamento para cá, Deus falou no meu coração justamente isso, que nada sai do controle dele. Então, tem coisa que muitas das vezes vai acontecer em cima da hora, em cima do dia, isso é só para fortalecer nossa fé. Mas tem coisa que não vai acontecer ainda, mas pode acontecer depois. Recentemente, acho que foi a minha pastora que contou um testemunho de uma promessa que foi dada para alguém que só foi cumprida 25 anos depois. Na verdade, foi na vida deles mesmos. Se eu não me engano, na pregação de domingo, na igreja, o pastor lembrou ela que estava fazendo 25 anos que eles tiveram a promessa que eles iam pelas nações levar o evangelho. E estava fazendo 25 anos dessa promessa. Acho que foi alguma coisa assim. Então, a gente vai ver em situações de pessoas na Bíblia que Deus prometeu algo, mas não foi automático, não foi na hora. Deus consagrou Davi a rei, mas o profeta não saiu dali na hora que consagrou ele a rei e já apresentou ele, né, na cidade, falou: esse aqui agora é o rei de vocês. E destituiu o rei Saul e colocou Davi, que ainda era uma criança, no trono. Não, Davi teve um período de aprendizado e tudo mais para poder chegar no trono e teve que conquistar esse trono, teve que fazer por merecer, mesmo ele tendo a promessa. E a gente vai ver a terra prometida, quando o povo foi tirado do Egito para entrar em Canaã, eles levaram 40 anos porque murmuraram. Olha só que interessante, porque murmuraram, levaram 40 anos penando no deserto para poder ter a terra prometida, para poder a promessa ser cumprida. Porém, quando eles chegaram em Canaã, Deus chegou e falou: toma a terra que eu prometi. Não, eles tiveram que conquistar essa terra. Então não foi simples assim. O que eu quero dizer? Que tudo tem um tempo e tudo tem um processo. Olha só, o pai, ele tem um filho e a mãe, e por ele o filho já nasceria falando e andando, mas existe o tempo e um processo para que isso aconteça. Quando o filho completa 6 ou 7 anos de idade, tem que matricular na escola pelo pai e pela mãe, e esse filho já entraria logo no primeiro ano, ou já se formaria logo, né? Seria mais fácil, mas não, ele tem que começar pelo primeiro ano. Muitos pais, o filho já seria habilitado para conduzir um veículo aos 10 anos, mas não pode, tem que ser aos 18 anos,
Tem país que é aos 16 anos, mas ele tem que esperar. E quando tiver a idade para isso, passar pelo processo. Porém, cada pessoa tem um tempo diferente da outra. O processo também é diferente. Tem criança que nasce e começa a falar com menos de 1 ano, andar com menos de 1 ano. Tem outras que levam 2 anos, 1 ano e meio. Tem criança que nasce com uma dificuldade tão grande que muitas das vezes começa a andar com 4 anos ou falar, e as pessoas pensam, não, essa criança nunca vai falar, nunca vai andar, e de repente começa a andar ou começa a falar. Houve um retardamento no processo. Na escola a mesma coisa. Tem criança que repete 2, 3 anos a mesma série porque não consegue acompanhar o raciocínio que outros têm. A mesma coisa é quando vai tirar a carta de condução. Tem pessoa que vai tirar a carta de condução e na primeira vez, no primeiro teste, ela já passa e já sai dali habilitado. Mas tem gente que passa anos tentando tirar a carta de habilitação. Tinha uma pastora no Brasil que ela fez a prova 30 e poucas vezes, acho que 36 vezes para conseguir passar. Eu acho que passou até pela canseira, né? Pela insistência, entendeu? Uma vez eu andei com ela de carro e eu falei, não é possível que ela realmente conseguiu passar na prova do Detran. Então eu acho que venceu pelo cansaço, né? Igual a parábola na Bíblia que tem da viúva e o juiz, né? Então, ou seja, cada um tem um processo, cada um tem um tempo. Deus conosco não é diferente. A gente quer fazer algo, por exemplo, por mim eu já tinha mudado, como eu falei no começo do vídeo, mas é só Deus que conhece o futuro lá na frente. Se eu tivesse mudado no tempo que eu queria mudar, eu tava orando para Deus pedindo pastores. Eu não teria tido, o processo teria sido outro, porque eu não tava vendo lá na frente. De repente, tudo atrasou e aparece os nossos pastores em Braga, precisando de um amparo, e recebemos esses pastores, essa família, em nossa casa, em nossa vida, que hoje são nossa família, viraram nossa família. Quer dizer, eu falava para Deus, né? Senhor, coloca outra Ana na nossa vida. Deus fez mais que isso, colocou, não que a Ana a gente não considera como uma família nossa, mas não tivemos tanta intimidade com a pastora Ana Paula Manzo, lá em Lagoinha, Braga, do que estamos tendo com o nosso pastor David e a pastora Fernanda, que não somente são nossos pastores hoje, mas nossa família, porque família não se resume a sangue. Não, família não se resume a sangue, porque tem muita gente que é família de sangue e não te respeita, não te considera, não se alegra com suas vitórias, não se entristece com as suas derrotas. Tem muita família de sangue que não quer o teu bem, que não quer ver você prosperar. Então, família não se resume a sangue. Se você pegar a árvore genealógica de Jesus, vai ter pessoas que não faziam parte da descendência sanguínea de Davi, né? Não fazia parte, mas foram inclusas. A gente não vê o futuro, a gente não vê o amanhã, a gente não sabe o que vai acontecer. Então, ou seja, se a gente tivesse mudado quando a gente pretendia mudar, queria ter mudado, a gente não teria ganhado outra família na nossa vida, pastores ao qual cuida de nós, tem nos ensinado tanto. Aí também acabamos que fazendo muitas amizades aqui, amizades importantes, amizades que têm um amor por nós que até nós ficamos constrangidos com o tamanho carinho desses portugueses que nos ajudaram, que nos auxiliaram e que estão sempre prontos a nos ajudar. O próprio Luiz Almeida e sua família, o Marçal do restaurante, o Amaral que fez nossa terraplanagem, o Nuno Santos que é o que fez as portas da casa, que foi através da Abimóvel, porém a gente acabou se conhecendo e ficou uma amizade muito gostosa, muito prazerosa, né? A Cristina do ajuntamento escolar já nos ajudou muito e muitos outros. Peço até perdão para aqueles que a gente não lembrou aqui, mas tem a nossa vizinha, a dona Célia, o pai dela, que o nosso terreno compramos graças a ele também, que quando vimos o terreno não gostamos muito, daí ele nos convenceu, apareceu na hora e conversando com ele nos convenceu que o lugar era bom, o terreno era excelente e assim compramos e depois vemos que realmente foi o melhor negócio que fizemos, né? O seu Abrantes, a gente costuma dizer que é o nosso anjo, o anjo que Deus colocou em nossa vida, esposo da dona Célia, o doutor Armando. Eu tenho aqui nossa vizinha do fundo aqui também, a dona Sônia, mãe da amiguinha da nossa filha, que estudam juntos, que foi a primeira portuguesa a receber a gente aqui na cidade. E quando viemos pra cá, ficamos 15 dias ainda num hotel, num quarto, tempo de chuva, com uma criança agoniada para poder sair. Passamos por um processo, por um tempo que Deus determinou. Agora estamos lá no apartamento agoniado para mudar para cá, para que esses irmãos que a gente tem cuidado possam mudar para esse apartamento também. Mas aí eu falando com esse irmão agora de manhã, eu falei, irmão, tenha fé, tenha paciência, acredite em Deus, que ainda que não aconteça essa semana que vem, não importa se vai acontecer um mês depois, um ano depois, Deus vai prover. Deus está no controle de tudo, Deus está cuidando, e se Ele está cuidando, tudo vai bem, tudo vai dar certo. O povo foi para o deserto. As pessoas têm mania de achar que o deserto de Deus é lugar de
sofrimento, é lugar de castigo, como se Deus pegasse o povo dele, os filhos dele, e falou: não, só que vocês murmuraram, vocês reclamaram, agora vocês vão ficar no deserto e vão ser castigados. Mas não foi isso que aconteceu, pelo contrário, Deus colocou eles em um lugar de aprendizado, para eles crescerem, amadurecerem, para eles serem forjados, porque lá no deserto, aonde que você já viu alguém viver no meio do deserto e ser cuidado? Não faltava comida, não faltava sombra durante o dia e não faltava calor durante a noite, porque o deserto à noite é muito frio. Então à noite tinha uma bola de fogo lá aquecendo eles e durante o dia tinha uma nuvem cobrindo eles do calor. As sandálias deles não se desgastavam, as roupas não se acabavam e tinha maná todo dia, comida direto do céu. E quando eles reclamaram que não tinha carne, Deus mandou carne também, ó. Até a picanha Deus prometeu e cumpriu. Deus mandou, certo? Então, ou seja, o deserto de Deus nas nossas vidas não é lugar de castigo ou sofrimento, é lugar de aprendizado e de ser forjado. Então temos que confiar. Quando queremos algo, queremos para ontem. Infelizmente, queremos para ontem. Isso é do ser humano. A gente é avexado, como diz lá no Nordeste do Brasil. Mas o fato de a gente ser avexado, muitas das vezes a gente toma atitudes erradas. Muitas das vezes não, sempre. Sempre a gente erra nessa parte. E Deus não erra. Ah, porque eu tô orando, eu tô falando com Deus e Deus não responde. Mas Deus está respondendo, porque Deus trabalha também no silêncio. O silêncio de Deus também é uma resposta. Então, se Deus não falou para você marchar, se Deus não falou para você ir, não vá. Se Deus não mandou você fazer, não faça. Eu sei que muitos que me seguem aqui não são religiosos, pode não entender essa parte que eu tô falando em relação se Deus não mandou, se Deus não falou. Muitos podem se perguntar: mas como que Deus vai falar? Deus fala. Deus fala. Deus fala através da palavra dele. Deus fala através de alguém. Deus fala audivelmente com nós também. Cada um tem uma experiência com Deus. Mas que Deus responde, porque nós não servimos a um Deus morto. Ele tem boca e fala. Ele tem ouvidos e ouve. Ele tem olhos e vê. Então ele tá me vendo aqui agora falando com você. Ele tá me ouvindo. E ele sabe do que eu preciso, do que eu tenho orado e pedido para ele, falado com ele, e ele vai me responder. Ele vai responder as minhas orações, as suas, a de qualquer um. Então, o que a gente tem que fazer? Só acreditar. Só acreditar. Porque um pai, ele não deixa de socorrer um filho na hora da angústia. Mas enfim, isso é outra história, para outro vídeo, quem sabe. Pessoal, é tudo que eu queria falar para vocês hoje. Eu tô com um coração apreensivo em relação à nossa mudança, mas vindo para cá essa manhã, Deus falou fortemente no meu coração em relação a tudo isso que eu falei para vocês, para falar também com esse meu irmão. Deus mandou essa mensagem para eu falar com o irmão e automaticamente falou comigo também, que as coisas não eram no nosso tempo. A gente tem que ter fé e acreditar que Ele está no controle de tudo, Ele está fazendo e Ele vai prover todas as coisas e tudo vai dar certo, no tempo certo, no tempo dele, porque o tempo dele é bom e é agradável para nós. Não erra, não tem falha. Por mais que a gente se programe a fazer algo no tempo nosso, primeiro que pode não se cumprir naquele tempo nosso, que programamos fazer. E também pode se cumprir, mas pode dar errado também. O tempo de Deus não. O tempo de Deus, ele é no tempo certo que ele programou e não existe possibilidade de dar errado. Então, se vocês estão passando por algum problema semelhante ao que a gente tem passado, eu estou aqui para te dizer, espere com paciência no Senhor. E Ele tudo fará. E dará certo, e você vai depois cantar o hino de vitória, vai se alegrar, vai festejar, tá bom? Então é isso, nos vemos no próximo vídeo. Fique com Deus, Deus abençoe.